O trimestre encerrado em maio deste ano registra a menor taxa desde 2015. Essa é a terceira queda consecutiva no nível de desemprego no Brasil e a menor taxa para o mês de maio desde 2015. Comparado ao mesmo período do ano passado, o desemprego no Brasil é 1,5% menor. Este é um dos destaques do ESB Notícias, segunda edição que está começando e vai mostrar ainda: a população brasileira está envelhecendo. Dados divulgados pelo IBGE revelam um crescimento desacelerado do país. E ainda, a OAB de Vitória da Conquista realiza projeto Vozes do Cárcere em instituições de ensino aqui da cidade. E você pode participar do nosso telejornal. Mande uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste nas suas redes sociais comentando com a hashtag UN2. Hoje é quarta-feira, 5 de julho. O ESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição, que está começando agora, trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. É muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje, gente, falando da taxa de desemprego no Brasil, que recuou nos meses de março, abril e maio deste ano, atingindo 8,3%. Esta é a menor marca para um trimestre encerrado em maio desde 2015. Confira mais na reportagem. Os números foram apurados pela PNAD contínua do IBGE e levam em consideração os meses de março, abril e maio. A taxa de desemprego divulgada na semana passada recuou e atingiu 8,3%. Essa é a terceira queda consecutiva no nível de desemprego no Brasil e a menor taxa para o mês de maio desde 2015. Comparado ao mesmo período do ano passado, o desemprego no Brasil é 1,5% menor. Um dos fatores possíveis assim, não é necessariamente a criação de empregos, né, ou as pessoas terem conseguido mais postos de trabalho, mas principalmente uma diminuição na procura por postos de trabalho. Então, a pressão no mercado está menor. Um dos motivos possíveis é porque as pessoas jovens estão focando mais nos estudos, percebendo que não precisam, por exemplo, largar os estudos para ajudar ali em casa a complementar a renda familiar. Embora o IBGE não tenha apontado a criação de novas vagas de emprego, o mercado de trabalho está se reaquecendo. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de maio, 552 vagas de emprego foram criadas em Vitória da Conquista. A área que tem mais a contratação é a área comercial, envolve atendimento ao cliente, desde a parte de recepção, o atender o cliente. Então, a pessoa hoje, se ele não tiver essa experiência, ele vai ficar para trás. Então, o mercado, o comercial, muito também na área de logística, cresceu muito nos últimos tempos. Então, na área de logística e comercial é uma área aí que está aí em expansão. Segundo o presidente da CDL, o setor que mais gerou empregos neste período foi o comércio. Foram 500 vagas. Os novos empregos foram para atender a demanda dos festejos do primeiro semestre. Exatamente, que nem ocorreu. As vagas temporárias, ela é muito importante, porque é um momento que aquele trabalhador tem condições de mostrar o seu trabalho, de mostrar a sua pontualidade e a sua capacidade de atendimento. Mas o número de novos empregos poderia ser maior. O comércio da cidade está com uma demanda de vagas, mas faltam profissionais com qualificação para ocupá-las. Vagas de trabalho existem em feedbacks com lojistas. Nós temos informações que eles precisam, às vezes, de trabalhadores, só que precisa de pessoas que se encaixem nos determinados cargos, como balconista, vendedores, atendente, caixa, estoquistas. Então, é necessário também uma mão de obra qualificada, uma mão de obra motivada, que realmente possa suprir essas vagas do comércio de Vitória da Conquista. Então, o povo hoje não está se preocupando com a qualificação. Ele busca a oportunidade de trabalho, mas não se preocupa na qualificação. E hoje, o meio tecnológico favoreceu muito para a qualificação. Então, basta cada um buscar ali as melhores informações, as melhores fontes de cursos, instituições que fornecem cursos até gratuitos, para que
que ele se insere no mercado e fazer o seu diferencial para que o empregador mantenha ele ali como funcionário. Gente, hoje Vitória da Conquista registrou a segunda menor temperatura do ano. Segundo dados da Estação Meteorológica da UESB, os termômetros registraram nessa madrugada a temperatura média de 10,5 graus. O dia mais frio do ano foi registrado em maio, você lembra, quando os termômetros registraram 9,5 graus. E julho deve continuar com baixas temperaturas, viu? Confira agora como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, o tempo é fechado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 13 e a máxima de 19 graus. Amanhã, o dia é nublado com possibilidade de chuva leve. A temperatura oscila entre a mínima de 13 graus e a máxima de 20. Na sexta-feira, dia parcialmente ensolarado. A temperatura oscila entre a mínima de 14 graus e a máxima de 19. Agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o tempo nublado predomina. Os termômetros variam entre 17 e 23 graus. Em Itapetinga, chuva na cidade. As temperaturas variam com a mínima de 15 graus e a máxima de 25. Em Anagé, dia ensolarado. As temperaturas oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Vamos fazer um intervalo, gente? No próximo bloco, vocês vão ver que dados divulgados pelo IBGE mostraram que a população brasileira está envelhecendo. E ainda na edição de hoje, você vai conhecer o projeto Vozes do Cárcere, desenvolvido pela OAB aqui de Vitória da Conquista. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. O ESB Notícias segunda edição volta já. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha. Nas partes mais importantes, eu queria ela aqui. E ela não tá. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Filhos são eternos bebês. Eles nunca serão grandes demais para deixar você dormir. Não importa a idade. Você vai sentir medo quando eles ficarem sozinhos. E orgulho quando não dependerem mais de você. Você vai vibrar ao vê-los dando os primeiros passos na vida. E vai ficar absolutamente apaixonada quando disserem pela primeira vez a palavra mamãe. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. De volta com o ESB Notícias segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e obrigado pela companhia. E o IBGE está divulgando os dados obtidos a partir do censo 2022, gente. Um deles é de que o crescimento da população brasileira sofreu uma leve desaceleração, o que significa que estamos envelhecendo. Confira mais na reportagem de Luiz Salviato. Este é o retrato de uma típica família brasileira 150 anos atrás. Um casal simples, com muitos filhos, vivendo na zona rural. Era assim para a maioria da população em 1872, o ano em que foi realizado o primeiro censo no Brasil.
Éramos, naquela época, quase 10 milhões de brasileiros. Damos agora um salto no tempo. O ano é 2023. O Brasil se tornou um país de população majoritariamente urbana, com uma média de 2 filhos por casal e diferentes configurações de família. Somos hoje 203 milhões de brasileiros. Crescemos sim, crescemos muito, mas seguindo a tendência mundial, nós estamos desacelerando a cada ano. Quer ver só? Vamos fazer um teste. Quantos filhos você teve? 2. E sua mãe, quantos filhos ela teve? 3. E sua avó? Bom, a minha avó, tanto materna quanto paterna, tiveram vários filhos, que eu não me lembro agora quantos, mas foram muitos. Quantos filhos você tem? 2. Quantos filhos a sua mãe teve? 3. E os seus avós? A minha avó materna teve 5, a paterna 12. 12 filhos? Isso. Os dados divulgados recentemente pelo Censo 2022 atestam aquilo que pesquisadores e acadêmicos já poderiam observar. A população brasileira está envelhecendo. A taxa de crescimento anual do país foi de 0,52%, a menor já registrada desde aquela primeira contagem, lá em 1872. Naquele tempo, todas as mulheres tinham na faixa de 10 a 15 filhos, até 20, né? Tinha pessoas que tinham muitos filhos. Era natural naquela época, né? Era natural. Mas agora não, agora o povo está civilizado, não quer mais parir, não. Em algumas capitais, como Salvador, a população encolheu. Situação semelhante acontece em outras importantes cidades do estado, como Itabuna, Ilhéus e Itapetinga, aqui na região sudoeste. Já Vitória da Conquista cresceu 21% em relação ao último censo, de 2010. Passamos de 306 para 370 mil habitantes, mantendo o posto de terceira maior cidade da Bahia. Os números do censo também ajudam a traçar o perfil de uma cidade. É sobre esses microdados divulgados pela pesquisa que se debruça o geógrafo Altemar Amaral Rocha. Então, há várias questões que podem ser analisadas, mas uma das que mais se destaca é a questão do perfil do Brasil, né? Ou seja, o Brasil sai de um país agrário para um país urbano. Então, hoje, consolida o Brasil urbano, né? A gente é um dos países mais urbanos do mundo, né? A questão da urbanização, ela é consolidada agora com esses resultados do censo de 2022, sem dúvida alguma. Os primeiros dados divulgados pelo IBGE atualizam os números da população e de domicílios em território brasileiro. Novos dados devem ser divulgados nos próximos meses, com informações sobre educação, renda e trabalho. Os dados do IBGE, ele vai auxiliar justamente nessa questão, né? Onde investir melhor os recursos, onde construir uma escola, onde construir uma creche. Então, com os dados, por exemplo, da faixa etária, onde tem mais crianças, onde tem mais adultos, onde tem mais idosos, né, que é uma tendência da população agora de ser uma população mais idosa. Então, esses dados e esses microdados vão auxiliar na política de investimentos com uma qualidade melhor, com uma precisão maior para a questão da resolução dos problemas, né? Vamos falar agora de solidariedade e muito amor. Você vai conhecer agora o trabalho inspirador, gente, de uma instituição que é muito conhecida aqui em Vitória da Conquista. É a Casa do Amor, que acolhe de forma gratuita pessoas que travam uma luta contra o câncer. Um exemplo de afeto e cuidado num momento tão delicado da vida dos pacientes. Confira mais na reportagem. A dona Maria do Carmo estava na casa dela, no município de Nova Canaã, quando notou que havia algo errado com seu corpo. Eu descobri no banho. Aí, quando eu fui ao médico, procurar o médico do posto da minha cidade. Aí ele exigiu a mamografia. O tratamento para o câncer de mama foi realizado em Vitória da Conquista. E durante todo o tempo em que precisou ficar na cidade, a dona Maria encontrou abrigo nesta casa, a Casa do Amor. A Casa do Amor é uma instituição que tem como objetivo acolher pacientes oncológicos que vêm a tratamento de outras cidades. Também acolhemos aqui pessoas que moram na cidade, que às vezes vivem em situação de rua e estão doentes. Eles podem vir para a Casa do Amor. E a casa está cheia, viu? Estamos falando de 120 leitos,
todos ocupados. Os pacientes e acompanhantes chegam das 77 cidades pactuadas na região. Aqui, eles encontram à disposição equipes com enfermagem, psicólogos, terapeutas, farmacêuticos e até mesmo dentistas e médicos voluntários. Além dos leitos totalmente equipados para receber os pacientes oncológicos, o espaço possui uma horta, uma sala de artesanato e salão de beleza. Ah, e tem o bazar também. Você pode, inclusive, ajudar com doações ou comprando os itens disponíveis aqui. Lembrando que todo o valor arrecadado com as vendas é revertido para a manutenção da casa. A dona Nessie é uma das voluntárias no local. Você está completando quase 8 anos, né, Carmen? Por aí. 8 anos voluntária aqui na casa. Isto. E o que trouxe a senhora até aqui? Primeiro foi um convite que a Carmen fez para mim conhecer a casa. Mas como eu também era voluntária, ainda sou, na creche Jurema, aí eu cheguei aqui e me encantei, né? Eu falei, não, eu vou ficar aqui também. A Carminha, como a turma chama aqui a nossa mãe, ela inspira a gente em tudo. Aí quando eu cheguei aqui, vi a necessidade assim, eu falei, não, eu quero ser voluntária aqui na Casa do Amor também, dar um pouquinho do que eu posso fazer, dar um pouco também para quem precisa. Bom, eu coloquei a touquinha aqui agora porque na casa tudo precisa estar extremamente higienizado. E nesse momento eu estou entrando, como vocês podem ver, na cozinha. O cheirinho, minha gente, que sai dessas panelas, você nem imagina como está gostoso. O espaço é supervisionado por 2 nutricionistas e comandado por 3 cozinheiras. Uma delas, está aqui do meu lado, é a dona Mara. Dona Mara, o que é que vai ter para o jantar de hoje, hein? Então, temos uma sopinha deliciosa e um jantarzinho, porque tem paciente que prefere a sopa e outros o jantar. E um suquinho. E um suquinho também, que não pode faltar. E a senhora prepara tudo com amor? Tudo com amor e carinho. A maior dedicação. É um prazer a gente estar aqui, né, cozinhando e sendo muito grata, né? E amor é um ingrediente fundamental no tratamento oncológico. Segundo projeções publicadas pelo Instituto Nacional do Câncer, nos próximos 3 anos, o Brasil deve registrar mais de 700 mil novos casos da doença. O tumor maligno mais incidente no país é o de pele não melanoma. Entre os homens, o câncer de próstata é o tipo mais registrado, com 72 mil novos casos por ano. O câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres, com 74 mil novos casos. Normalmente, na mulher, o tumor de mama e no homem, o tumor de próstata. São os grandes prevalências de câncer nos 2 sexos. Depois vem os tumores de intestino e tumor de pulmão, também nos 2 sexos. Cada tumor, hoje, a gente tenta individualizar ao máximo com testes genéticos, moleculares, perfil hormonal. Então, por exemplo, o tumor de pulmão, na década de 90, só existiam 2 tipos. Hoje a gente entende que tem mais de 10 tipos por conta das expressões moleculares desse tumor. E cada um desses tipos tem tratamentos diferentes. Em Vitória da Conquista, as internações oncológicas refletem os números divulgados nacionalmente, com os tipos de pele não melanoma, mama e próstata entre os casos de maior incidência. A dona Carminha lamenta que muitas formas graves da doença poderiam ser evitadas se o câncer fosse descoberto precocemente. Nosso público aqui são pessoas que não são muito esclarecidas, moram a maioria na zona rural e quando eles são acometidos de qualquer enfermidade, daqui até dar conta da gravidade do problema, quando chega aqui já chega a doença bem avançada. Demora. Então, essas pessoas não fazem os exames de rotina, porque até mesmo não tem esclarecimento para isso e não acham, assim, de uma forma mais fácil, né? Então, nós temos, assim, preocupante a forma como a maioria chega aqui. Independente da gravidade do caso, a dona Carminha recebe a todos de braços abertos. A dona Filomena veio de Salvador para acompanhar o irmão, que há 4 meses foi diagnosticado com câncer no esôfago. É como se você estivesse aqui na casa dele, você estivesse sendo pagando a hospedagem para ela. A maneira como ela trata a gente, os pacientes, ela chega de manhã, meus filhos já tomou café, meus filhos já estão de barriga cheia, meio-dia faz a mesma pergunta, de noite a mesma pergunta, como se a gente estivesse pagando a hospedagem para ela. É uma pessoa maravilhosa. Aliás, o pessoal todo da casa, todo mundo, de Dona Carminha até a pessoa que limpa. Se não fosse essa casa, eu não sei o que seria do pessoal que
que essa casa está cheia. De semana passada tinha 70 pessoas aqui, entendeu? Lembrando que a Casa do Amor só está aberta auxiliando a todas essas pessoas por causa do trabalho de voluntários e da ajuda de gente da comunidade. E você também pode fazer parte dessa história. Nós precisamos muito de ajuda e uma forma assim, que a gente está precisando muito é a forma de cadastramento de boletos, né? Porque temos um gasto muito grande assim, de combustível, gás de cozinha, medicamentos. Agradecer à comunidade que é muito presente nesse projeto, né? Todos os dias a gente necessita. Quem quiser ser um contribuinte mensal, ele pode ligar para cá e fazer o cadastro e recebe em mãos o boleto ou até mesmo o débito pelo WhatsApp, que é o número 34219660. Vamos para mais um intervalo, gente. Você vai ver aqui no SB Notícias, no próximo bloco, o projeto Vozes do Cárcere da OAB aqui de Vitória da Conquista, que tem a educação como principal mote. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Daqui a pouco eu volto. Até já. Crianças podem encontrar perigo aonde quer que elas vão. Às vezes no alto, às vezes no chão. De uma maneira ou de outra, aqui ou acolá. Onde mais o perigo poderá se ocultar? Você nem pode imaginar. Para proteger seus filhos, os pais prestam atenção. Mas há perigos que são visíveis e outros que não são. É impossível evitar os perigos que as próprias crianças procuram. Mas você pode sim evitar que os perigos as encontrem. Proteja sua criança. Vacine-a. Você pode salvar sua vida. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o SB Notícias, segunda edição. Desenvolvido pela OAB, subseção de Vitória da Conquista, gente, o projeto Vozes do Cárcere leva para estudantes das escolas do município a realidade das pessoas privadas de liberdade. O objetivo é estimular os jovens e adolescentes a terem boas condutas, evitando assim a prática criminosa. Juventude aprisionada, liberdade perdida. Este é o subtítulo que acompanha fortes imagens e depoimentos de jovens infratores no documentário Vozes do Cárcere. O filme foi exibido nesta escola como parte de um projeto desenvolvido pela Ordem dos Advogados do Brasil, na tentativa de desestimular a prática criminosa entre jovens e adolescentes. Esse projeto surgiu com uma reflexão, né? A época de 2021, que nós estamos na segunda etapa, no qual demonstrava que mais de 50% da população carcerária de Vitória da Conquista eram compostos por jovens, né? Que muitos deles se enveredaram, né? Uma das facetas da atração da criminalidade por influência
não é? E também por achar que o cárcere é algo tranquilo, que era algo ameno e que de repente aí não estariam sujeitos a essa questão. Então o projeto Voz do Cárcere tem essa expectativa, não é? De entrar na mente e no coração dos jovens para dizer que o mundo do crime não compensa. Então, foi um projeto que foi aplicado na rede particular em 2021 e agora estamos aplicando em mais de 10 escolas, tanto aqui na zona urbana de Conquista como na rural e também mais 4 unidades escolares aqui de nossa região. De acordo com um levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, em 2019, mais de 170 mil pessoas encarceradas no Brasil têm idade entre 18 e 24 anos. Já estamos na segunda edição, então esse projeto tem sido bem recebido, não é? O interessante desse projeto é trazer a realidade de dentro para fora, não é? Quer seja com as palestras dos advogados e advogadas e também dos policiais penais, mas sobretudo trazendo um pouquinho da realidade pela palavra de quem é submetido ao cárcere. Então é demonstrado num documentário e esses jovens aí têm tido uma experiência extraordinária de repente ali se afastar, não é? E quem sabe reduzir esse alto índice de violência que tem acometido os nossos alunos aí e as escolas como um todo. E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, vocês já sabem, acesse o nosso canal no YouTube que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo, tá bom? Outras informações locais você confere amanhã, meio-dia, com Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela sua companhia. Melhor da noite a todos. Espero que novamente amanhã às 18h30, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Inventaram que eu estava vendendo água durante o temporal a R$ 93. Isso é uma mentira. Quando cheguei para abrir o meu mercadinho, já deparei com a multidão querendo o meu linchamento. Fiquei muito triste. Um negócio que eu criei com todo o sacrifício. Deixei de acompanhar os meus filhos. Tá difícil manter o meu negócio depois disso. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento.